no livro de Salmos, número 73. Diz assim: na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, não têm as aflições que os outros têm. Por isso usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. Então me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos num momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. No céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Esse é um salmo que eu particularmente gosto muito, porque assim, nós quando nos dispomos a servir a Deus, passamos por muitas dificuldades, por muitas lutas. Um problema, você vence uma dificuldade e logo em seguida surge outra para você vencer novamente. Mas com o tempo você percebe que Deus permite essas coisas para que com a dificuldade a gente amadureça e aprenda a superar as dificuldades da vida. O salmista, ele fala que ele sentia raiva porque ele via as pessoas que não serviam a Deus viver uma vida aparentemente feliz. Eles prosperavam e eles não tinham o menor temor em relação a Deus, porque seguiam com as suas vidas más e Deus não os castigava e nada acontecia com eles. E muitas vezes a gente olha para a nossa vida e a gente se compara com aquelas pessoas que não têm temor a Deus. E em momentos o inimigo joga na nossa mente que elas são mais felizes, que elas prosperam mais. Só que o salmista tem um momento que ele diz que quando ele entrou no templo, ele entendeu o que realmente Deus estava fazendo. Quando ele entrou no templo, significa quando ele foi à igreja, quando ele foi a um lugar onde a palavra de Deus é pregada, onde o verdadeiro cristianismo é pregado, ele pôde compreender o fim dos maus. Deus, irmãos, quando a gente vive uma vida distante do Senhor, Ele permite que você vá subindo, e Ele vai te dando corda. Se você não se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor, há um momento na vida do homem em que ele despenca dessa altura, ele despenca da honra, ele despenca da riqueza, da glória que ele recebeu no
E esse momento, muitas vezes, é quando a pessoa morre, né? Ele pode ter toda a riqueza aqui neste mundo, mas se ele não tiver a sua salvação em Cristo Jesus, tudo aquilo que ele conquistou não lhe servirá para nada. Porque no reino espiritual, a gente só consegue entrar e receber uma alegria se a gente receber Jesus primeiro nas nossas vidas, enquanto nós temos vida. E ele entrou no templo e Deus mostrou para ele que tudo que acontece na nossa vida é por permissão de Deus. E naquele momento, ele percebeu que Deus coloca essas pessoas em lugares onde elas escorregam e no momento elas são destruídas. E em algum momento também desse salmo ele diz, parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Muitas vezes uma pessoa ou outra que serve a Deus até diz isso para Deus. Senhor, de que adianta eu me preservar? De que adianta eu me eximir de tantas coisas que eu poderia estar fazendo neste momento para te servir se eu passo por tantas dificuldades, né? Deus, ele permite que a gente passe dificuldade, mas nenhuma luta dura para sempre. Toda luta tem um início, mas tem um fim também. E esse fim a gente só consegue quando a gente persevera, quando a gente não nega o nosso amor a Deus por causa da angústia, por causa da dificuldade. E o salmista também diz, eu estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honra. Né? O Espírito Santo de Deus é o conselheiro que Jesus deixou para nós. Né? E quando a gente tem a dificuldade, a gente ora, a gente pede para Deus, Senhor, me dá uma ajuda, uma direção. Deus, ele nunca nos deixa vazios. Ele sempre nos dirá por onde nós devemos ir, como nós devemos agir. Ainda que a gente não tenha mais forças para vencer, Deus é a nossa força. Ele é tudo o que nós precisamos. Eu sempre digo assim na minha vida, pode faltar o que for, pode me faltar a riqueza, pode me faltar o que for, mas não pode me faltar a presença de Deus na minha vida. Porque sem Jesus, sem a presença do Espírito Santo, sem a paz que só Deus pode dar, eu não sou ninguém. Eu não sou feliz. Ainda que eu tenha muitas riquezas, ainda que eu tenha muitos amigos ao meu redor, se eu não tiver Deus e a paz de Jesus dentro do meu coração, eu não sou feliz. E o Salmo também fala, os que se afastam de Deus certamente morrerão e Deus destruirá os que são infiéis a Ele. Por isso a importância da perseverança, apesar de qualquer coisa. Aquele que ama a Deus, ele não ama apenas o que Deus pode dar, mas ele ama a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele já fez pelas nossas vidas e não pelo que Ele pode ainda fazer, né? Então, a gente deve olhar para o céu. Muitas vezes a pessoa fala, eu sou crente porque eu não quero ir para o inferno. Eu já digo o contrário. Eu sou crente porque eu já ouvi falar tantas coisas maravilhosas a respeito de Jesus, a respeito do que Ele fez, e eu já tenho visto tanta demonstração do amor de Deus na minha vida, e eu sou crente por quê? Porque eu quero conhecer esse Jesus pessoalmente, porque eu quero entrar no céu, eu quero estar perto dele todos os dias, eu quero um dia poder tocar na sua mão, poder falar com ele face a face, porque Jesus, ele é maravilhoso, então eu quero ir para o céu, porque eu quero andar e morar com Jesus todos os dias, amém? Então que a igreja, que os irmãos, o ouvinte que está ouvindo neste momento, medite nisso, medite nesta palavra. No momento em que você estiver em dificuldade, você achar que Deus não está perto de você, olha para o céu, contempla a imensidão do que